fruto do amigo. Você está aqui porque um amigo te convidou. E a etimologia da palavra amigo vem de amicus, que por sua vez tem um significado de amo, de gostar de amar. Então amigo é muito mais profundo do que um simplesmente verbo. Maurício, você é meu amigo. E nos nossos dias atuais é tão difícil você confiar a sua amizade a alguém ao ponto de você poder trazer para dentro do seu lar, num dia onde a amizade está relativizada. Você que está aqui hoje pode ter certeza que alguém com uma autoestima, uma estima muito grande a sua vida, te fez o convite para estar aqui. Sabe por quê? Porque aqui hoje tem uma palavra de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Deus tem uma palavra poderosa ao teu coração que pode mudar a sua trajetória, que pode mudar a sua história, que pode mudar tudo aquilo que você já viveu até hoje, se eu e você entendermos aquilo que Deus quer de mim e de você. Amigos, já dizia uma música, é para se guardar do lado direito do peito, né? Direito? Esquerdo do peito. Então, eu perguntando ao Senhor Deus, mas o que eu vou falar? Aí veio forte no meu coração. Pergunta para a minha igreja se eles querem ser meu amigo. Pergunta para a minha igreja se eles querem ser amigos de Deus. Irmãos, isso é muito forte. Por quê? Porque em João 15 diz: o quê? Eu já não mais chamo vocês de servos. Por quê? Eu te chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo, ele já tem um lugar de intimidade. O amigo já tem um lugar aonde ele pode acessar. O amigo tem lugares aonde ele pode se achegar. E analisando o texto no qual eu acabei de ler, eu comecei a entender, Maurício, que a amizade, ela é construída. E nós sabemos que o povo de Israel estava no Egito. E o faraó, que tinha muita estima por José, ele morre. Aí outro faraó que não conhecia José, ele assume o trono e começa a oprimir o povo de Israel. Mas quanto mais ele oprimia o povo de Israel, mais o povo crescia. E crescia, e crescia, e se multiplicava, ao ponto de Faraó falar assim, ó, chegar nas parteiras, cifrar e poar, ó, quando nascer meninos, você dá um jeito de matá-los. Por quê? Porque o povo de Israel, o povo hebreu, eles estão crescendo muito, e se continuar desse jeito, eles podem fazer uma rebelião e uma possível guerra e vir contra nós, se rebelar contra nós. O que acontece? Cifrá e Puá, elas eram tementes a Deus, e elas não eliminam. Mas mesmo assim, o faraó falou assim, ó, é o seguinte, todos os meninos que nascerem, vocês vão jogar eles no rio. E entre mentes, ou entretanto, ou nesse interim, Moisés nasce. E ele era um menino diferenciado, irmãos. Ele era um menino formoso. E o que acontece?
sua mãe consegue guardar ele durante 3 meses. Aí depois ela vai, pega um cesto, coloca piche, betuma e joga no rio. E esse rio, o rio Nilo, era onde as princesas estavam tomando banho. E uma princesa do faraó viu aquele cesto e na hora que pega, o menino começa a chorar. E a irmã de Moisés vem acompanhando e chega até a filha de faraó e fala assim: você quer? Eu tenho uma pessoa que pode cuidar dele pra você. Você quer que eu vá chamar? E Deus, ele é maravilhoso, porque ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele tem cuidado de você da mesma forma que ele cuidou de Moisés, da mesma forma que ele cuidou do povo de Israel, da mesma forma ele tem cuidado de nós, dia após dia, noite após noite. Sabe por quê? Ele nos ama. Mas não basta só o amor dele, ele quer ir mais profundo em intimidade comigo e contigo. Ele quer estreitar a cada dia mais esse relacionamento de amizade. Ele quer que eu e você se acheguemos a ele a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Sabe por quê? Porque ele quer um relacionamento de amizade comigo e contigo. E a partir de hoje, se eu e você entender as chaves que Deus vai abrir para nós hoje, nós vamos entrar num lugar mais profundo em Deus e viver o sobrenatural. Quem aqui quer ser amigo de Deus? Sabe por quê? Para ser amigo de Deus, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Para ser amigo de Deus, nós vamos que deixar a nossa mediocridade de lado e começar a viajar nas águas, nos rios de Deus. Assim como Moisés veio no rio Nilo até Faraó, eu e você podemos nadar nessa noite no rio de Deus. Comece a avançar em adoração, em exaltação. Sabe por quê? Porque Rei, ele já está aqui nessa casa, ele já está aqui nessa noite. Ele quer que você seja filho querido, amado dele. E o que acontece? A mãe de Moisés cria ele e depois leva e entrega para a filha de Faraó. E Moisés, ele cresce no palácio, irmãos. Mas uma certa feita, Moisés vai até aonde o povo de Israel estava trabalhando. E quando chega lá, ele vê um egípcio, afrontando um israelita. Ele olha para um lado, ele olha para o outro e vê que não vê ninguém. Ele pega e mata o egípcio. No outro dia ele volta no mesmo lugar. E quando chega naquele mesmo lugar, 2 hebreus estavam discutindo ali. Ele vai tentar apaziguar ali. Daí um vira para ele e fala assim: ué, mas quem é você? Você é juiz? Você é algum chefe nosso aqui? Ou você quer fazer conosco que nem você fez com o egípcio ontem, que matou? Aí Moisés fala assim: eles já sabem. O que acontece? Moisés foge. Foge para Midian. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós vamos ter que fugir. Muitas vezes essa fuga para nós parece que nós estamos fugindo de algo maravilhoso. Parece que nós estamos fugindo do palácio. Mas às vezes nós vamos ter que fugir porque Deus no deserto tem algo maravilhoso para nós. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo hoje, mas lá na frente nós vamos entender o processo pelo qual nós estamos passando. Moisés foi caminho do deserto. Quando ele chega num poço, ele para. Aí as filhas de Jetro, sacerdote de Midian, vêm para poder tirar a água. E quando elas estão chegando, tinha outros pastores da região ali também. E
estavam tentando afrontar elas, ele vai e livra elas, dá água para elas, tira água para os camelos dela, e elas vai até sua casa. E o pai delas estranhou porque elas chegaram tão cedo. Elas falaram assim: não, um egípcio nos livrou da mão dos outros pastores e deu de água de beber para todos os camelos. Ele falou assim: cadê ele? Traz ele aqui agora. Elas foram e buscaram ele. E a partir daquele momento ele começou a viver na casa de Jétro. E o que acontece? Na casa de Jétro, ele casa com uma das filhas de Jétro e começa a pastorear também. E um desses dias, no Êxodo, no capítulo de número 3, essa é a nossa primeira chave para aqueles que querem ser amigos de Deus. Jétro, ele está pastoreando. Aí de repente, ele olha lá no monte, uma sarça ardente. E ele achou aquilo magnífico, por quê? Porque a sarça ela pegava fogo, mas o fogo não consumia a sarça. E aquilo chamou a atenção dele, ao tal ponto dele falar só: nossa, que coisa maravilhosa, eu vou chegar perto para poder ver. E quando ele chega, ele vai se aproximando, ele vai se aproximando, ele vai se aproximando, e quando ele chega, Deus brada a Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Irmãos, aqueles que querem ser amigos de Deus precisam ter um encontro genuíno com Ele. Porque quando eu e você temos um encontro genuíno com Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Por quê? O encontro, pastor, nos aproxima de Deus. Foi o que aconteceu quando Moisés ele viu de longe a presença do Senhor. Aquilo chamou a atenção dele e ele foi caminhando em direção à presença. Ele foi caminhando, e hoje Deus está falando para mim e para você ir em direção ao encontro dele, porque a partir do momento que eu e você nos encontrarmos e termos um encontro genuíno com o poder de Deus, nós vamos ser completamente impactados com a glória. E como eu já disse aqui, aqueles que são amigos de Deus, eles vão ter que abrir mão de algumas coisas. Por quê? Quando Moisés chega ali naquele lugar, Deus começa a desenrolar um relacionamento com ele. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, a opressão em que o meu povo está sofrendo, e eu me lembrei das promessas que fiz para Abraão, para Isaac, para Jacó. Pega isso aqui no seu espírito. Assim como Deus lembrou do povo do Egito que estava sofrendo, padecendo, e lembrou das promessas que ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, Ele se lembra de você. Ele não se esqueceu das promessas que Ele fez para você.
Se você tem promessas e pensa que caiu no esquecimento, pode ter caído no seu esquecimento, mas no esquecimento de Deus não cai, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então pode ter certeza que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele se lembra, irmãos. Ele não se esquece de nós. E muitas vezes não acontece nas nossas vidas o que Ele prometeu, porque eu e você não abrimos mãos de algumas coisas. O que você precisa abrir mão para você viver as promessas de Deus no ano de 2023? Porque normalmente quando vira o ano nós fazemos 1000 promessas. O que você precisa abrir mão hoje, para amanhã você começar a viver as promessas de Deus na sua vida? Então a primeira chave é ter um encontro com Deus, porque aquele encontro com Deus mudou a história de Moisés para sempre. E Deus fala para ele ir e libertar o povo de Israel. Ele tenta se esquivar, ele tenta dizer que não era capaz, ele tenta dizer que não sabia falar, mas Deus falou: eu estou contigo. E com nós não é diferente, irmão, porque quando nós recebemos a oportunidade, a primeira coisa que nós pensamos é: eu não sou capaz. E é verdade, eu não sou capaz, mas Ele nos capacita. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. E eu olho para a igreja, como eu sempre falo aqui, eu vejo muitos talentos, mas falta aqueles que falam: eis-me aqui. Irmãos, chegou o nosso tempo de avançar, irmãos. Chegou a nossa hora, a hora de nós vivermos o que Deus tem para nós. Chegou a hora de nós não nos acovardarmos mais, irmãos, e recuar. Sabe por quê? Porque eu e você temos algo poderoso em nossas vidas, e é no poder do Espírito Santo que nós vamos avançar, que nós vamos continuar. Sabe por quê? Porque Ele é conosco. Se Ele é conosco, quem poderá nos deter? E nós, irmãos, muitas vezes não queremos ir, Judas, não queremos fazer. Nós temos dons, temos talentos, e às vezes fica parado. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você comece a usar os seus dons, os seus talentos em prol do reino. Moisés, mesmo não sabendo falar, mesmo ele tentando não ir, ele foi. E todos nós sabemos a história, que ele chega, Arão é o porta-voz dele até Faraó, vem as 10 pragas, e o povo sai de uma terra de escravidão. Aí, irmãos, chega a segunda chave, que é em Êxodo 19, 5 e 6. Coloca para mim, Josi, aqui. Primeiro nós temos um encontro com Deus, e nesse encontro começa o quê? Um relacionamento, começa um diálogo. Em Êxodo 19:5 diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Irmãos, o maior desejo de Deus para nós como filhos é que nós sejamos uma nação santa, um povo eleito. E nós sabemos que os sacerdotes naquela época, eles eram mediador entre o povo e Deus. E nessa situação aqui que ele se encontrava, Deus queria que o povo, subisse ao monte junto com Moisés. E o que Deus fala para Moisés? Moisés, vai até o povo e fala para o povo o seguinte: vocês vão se purificar, vocês vão se santificar, e no terceiro dia eu vou descer no Monte Sinai. E quando chega no terceiro dia, uma nuvem densa desce, raio, trovão, terremoto, e o povo começa a ficar com medo. E Moisés vai. Deus pega e chama Moisés. Moisés sobe o monte, e Moisés começa a conversar com Deus. E ali Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Moisés desce, fala com o povo. E a orientação era o quê? É para que o povo fosse ver Deus face a face. Mas o povo fica com medo e fala assim: Moisés, não vamos nós falar com Deus não, fala você com Deus, não nós. Irmãos, o povo perdeu a oportunidade de estar face a face diante de Deus. E muitas vezes nós somos assim também. Muitas vezes eu e você não nos relacionamos com Deus. Sabe por quê? Porque o véu se rasgou, e hoje eu e você, nós temos um acesso livre ao trono dele. Nós temos o acesso hoje, mas muitas vezes nós queremos terceirizar. Nós queremos terceirizar, fazer com que o pastor seja o meu intermediador, fazer com que o líder seja o meu intermediador, sendo que eu hoje tenho acesso ao trono de Deus. Não sei se você está entendendo aqui, que ser amigo de Deus é ter um relacionamento íntimo, individual com Ele. O povo teve a oportunidade, mas eles não quiseram. E muitas vezes, eu e você temos terceirizado essas oportunidades de estar diante do Rei. Mas hoje, Deus nos dá uma oportunidade de subir um monte. Não só subir um monte, mas ficar lá, de fazer morada com Ele. Lá. Ele quer um relacionamento íntimo, individual com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Primeiro nós temos um encontro com Deus, depois nós nos aprofundamos na intimidade com Ele, porque quando nós nos aprofundamos na intimidade com Ele, Ele começa a revelar os segredos mais profundos dEle para nós. Então nessa noite, se você quiser ir num lugar mais profundo, começa nessa noite: Deus, eu quero ser amigo do Senhor. Deus, eu quero ser seu amigo. Deus, eu quero caminhar contigo. Deus, eu quero ver a tua glória. Deus, eu quero ver a tua face. Oh, aleluia. E para encerrar, no capítulo que nós lemos, 33, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele montou uma tenda, e essa tenda se chamava a tenda do encontro. E
Todos os dias Moisés ia para a tenda do encontro. Todos os dias Moisés tinha o momento dele com Deus. E a Bíblia vai falar que quando Moisés entrava, vinha o seu auxiliar Josué junto com ele. E quando ele adentrava a tenda, a nuvem de glória de Deus descia sobre aquele lugar. E o povo, todo o povo, cada um ficava em pé, só observando Moisés em intimidade com Deus. E eles começavam a adorar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a adorar ao Senhor. E sabe o que é interessante? É que é enfático em dizer versículo 7 diz assim: ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e chamava a tenda do encontro. Olha só o que diz: todas as pessoas que tinham uma questão para formular dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Mas na NVI fala: todas as pessoas, se quisessem, tinham acesso. E dá-se a entender que mesmo nós tendo acesso, muitas vezes nós não queremos ir. Mesmo nós tendo oportunidade, muitas vezes nós não queremos gastar tempo a sós com Ele. E pelo que eu estava estudando, somente 2 pessoas foi chamada de amigo nesse texto: Moisés e Abraão. Porque Abraão foi chamado amigo de Deus. Até mesmo para Deus, chamar alguém de amigo é difícil. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você não queremos um relacionamento de amizade com Ele, porque nós queremos as mãos de Deus, porque as mãos, ela vem para nos abençoar, mas nós não queremos muitas vezes o coração de Deus, porque o coração de Deus é onde sai o quê? E procede toda... O coração de Deus é da onde procede os desejos, os sonhos, os planos, os projetos que Ele tem para mim e para você. E muitas vezes isso custa muito caro. Nós estamos estudando uma vida com propósito, e já logo no primeiro dia de célula, a frase que ficou marcada: não o eu, mas o outro. Ser altruísta. Então muitas vezes o que eu chego diante de Deus, eu quero o meu objetivo, o meu trabalho, a minha faculdade, a minha casa, o meu carro, tudo no singular, tudo no eu. Sendo que nós temos que começar a pensar o quê? Qual é o objetivo de Deus? Qual é o plano de Deus? Qual é o sonho de Deus? Qual é o projeto de Deus? O que Deus tem para a minha vida? Então, para finalizar, o terceiro ponto aqui, a terceira chave é: eu tenho que ter um lugar onde eu vou me encontrar com Ele diariamente.
Porque quando eu separo um lugar específico, né? Aquilo fica marcado. Aquela hora fica marcada. Aquele momento fica marcado. E se é um momento de relacionamento com Deus, quando chega aquela hora, você já começa a sentir, poxa, eu preciso ir ali. Eu preciso ir ali. Eu tenho... Em Gênesis, o que acontecia em Gênesis, irmãos? Na viração do dia, Deus ia para ter um encontro com Adão e Eva. Sabe aquela questão de marcar território? É isso. Porque Ele sempre vai estar lá, nos esperando. Ele sempre vai estar lá. Porque por mais que o homem pecou e ele sabia que Adão e Eva tinham pecado, ele foi lá no lugar do encontro e começou a perguntar: Adão, cadê você? Cadê você? Por que você não está no lugar marcado? E muitas vezes eu e você vai ser assim também. Ele vai estar lá esperando eu e você a chegar e se prostrar diante dele e falar: Deus, hoje o dia foi muito difícil. Está muito difícil no meu trabalho, Deus. Ah, Deus, eu preciso de uma porta. Ah, Deus, o meu casamento está se definhando, Deus, mas você vai ter que ir nesse lugar. Você vai ter que se encontrar com Ele lá. Esse é o lugar. Não existe outro lugar, irmãos. Não existe outro lugar. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele tem ciúmes quando eu dou mais valor no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, do que quando eu dou valor para Ele. Ele é ciumento. Se coloque de pé. Você entendeu nessa noite? Que eu preciso